Olá pessoal, vamos trabalhar nessa aula uma questão que caiu na prova do IME 2016-2015. Essa questão é a primeira questão. Essa questão envolveu o tema de progressões. Foi uma questão interessante porque envolveu uma mistura de PA e PG, progressões aritméticas e geométricas. Então, vamos ver como é que a questão se comporta. Ela é a seguinte: os inteiros A1, A2, A3 e A25 estão em PA, com razão não nula. Ele diz que os termos A1, A2 e A10 estão em PG, assim como o A6, AJ e A25. Ele pede para determinar que J é esse. Bom, beleza. O que a gente vai começar fazendo? A gente vai começar de trás para frente. Já que ele fala que três termos estão em PG, a gente vai utilizar o nosso recurso, que é a propriedade fundamental. A propriedade fundamental indica que toda vez que eu tiver três termos em PG, um termo, que é o termo médio, ele é a média geométrica dos dois outros. Então, eu posso escrever de cara que se A1, A2 e A10 estão em PG, focos por causa dessa questão. A questão deve ser fácil. Então vamos lá. Aí a gente tem aqui, se estão em PG, então A2 corresponde à raiz quadrada de A1 vezes o A10, tá? Quando ele fala que o A6, AJ e o A25 também estão em PG, então a mesma coisa, só que agora o AJ seria a raiz quadrada de A6 vezes A25. Tudo bem, eu tenho essas duas informações, mas a informação mais importante, que a gente só chamou de A1, A10, A6 e A25, porque esses caras são elementos específicos da minha progressão aritmética. Então eles representam isso aqui. Nós sabemos que a PA, ela na realidade, o A10, que é o único desconhecido a princípio, ele teria que ser, pode ser escrito na forma de A1 mais 9 vezes R, certo? O A6, ele é o A1 mais 5 vezes R. O A25 vai ser A1 mais 24R. Essas três representações, a gente vai substituir isso dentro da raiz. Na primeira raiz, se substituirmos isso, a gente vai conseguir encontrar a relação, não sei se você está percebendo, a gente vai encontrar a relação entre o A1 e o R. Porque a única coisa que vai sobrar vai ser A1 e R. Se eu conseguir encontrar a relação do A1 e o R, eu consigo escrever na segunda raiz um pelo outro, e aí eu consigo determinar o AJ facilmente. Esse é o procedimento que a gente vai ter para essa questão. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é substituir. A gente vai substituir no lugar dentro da raiz, o A2, que seria o A1 mais vezes A10, vai ser agora o A1 vezes A1 mais 9R. Observa que o A2 também vai ser escrito como sendo A1 mais R, né? Igual a dentro da raiz, A1 mais 9R. Tudo bem, o que eu tenho que fazer? Eliminar essa raiz. Quando eu elimino a raiz, eu tenho que elevar ao quadrado, né, os dois lados. Quando eu elevo ao quadrado os dois lados, eu vou encontrar isso aqui, ó. Vamos lá. Elevando ao quadrado o primeiro lado, que era A1 mais R, eu vou ter A1 ao quadrado mais 2A1R mais R ao quadrado. Isso é igual. Do outro lado da raiz, eu só tiro a raiz, né? Então permanece o A1 mais, vezes o A1 mais 9R, que é o que estava dentro da raiz anteriormente. Aí se fizermos A1 ao quadrado mais 2A1R mais R ao quadrado, isso vai ser igual do outro lado a A1 ao quadrado mais 9A1R.
Observa que R ao quadrado continua, mas o A ao quadrado, o A1 ao quadrado eu posso eliminar. Aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter R ao quadrado menos 7A1R igual a zero. É isso que sobrou. Se a gente colocar em evidência aqui, a gente vai ter o R em evidência, R menos 7A1. Isso é igual a zero. Bom, eu estou tendo duas respostas aqui, o R igual a zero e o R igual a 7A1. Essa é a relação que eu tenho entre a razão e o A1, primeiro termo. Bom, a gente sabe que R não é igual a zero porque o enunciado diz que a razão é não nula, certo? Então a gente pode concluir com firmeza que o R vai ter que ser 7A1. Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar esse R aí e colocar no AJ. Se a gente observar, o AJ, na realidade, ele era o quê? Vamos lá. Então, o que seria o AJ? A expressão do AJ seria raiz quadrada de A 6 vezes A25. Certo? Sabemos nós que o A6, na realidade, é o A1 mais 5 vezes o R. E que o A25 é A1 mais 24 vezes o R. Como a gente acabou de ver que o R é igual a 7 vezes A1, se substituirmos isso na raiz, a gente vai ter que o AJ vai ser, na realidade, raiz quadrada de A1, não é isso? Mais 35A1. Porque eu peguei o 7A1 e substituí aqui, certo? No R. Multiplico isso por A1 mais 24 vezes R, né? Só que o R é 7A1. Então vai dar 168A1. Daí eu tenho que o AJ meu vai ser, na realidade, dentro da raiz eu vou ter 36A1 vezes 169A1. Como tem 2A1, eu vou botar o A1 ao quadrado. Bom, isso vai dar 6, que é a raiz de 36, 13, que é a raiz de 169, A1, que é a raiz de A1 ao quadrado. A gente tem como o AJ, na realidade, ele vai ser o quê? Vai ser 78A1. A gente escreve o 78A1, podemos escrever assim, né? A1 mais 77A1. Só que a gente sabe que esse 77A1, na realidade, é 11 vezes o R, né? Porque o R é 7A1. Então eu posso reescrever isso assim. Aqui é o A1 mais 11 vezes o R. 11 vezes o 7 vai dar o 77. Bom, essa condição indica que eu tenho aqui o 12º termo da progressão aritmética. Sendo assim, o meu J ele é igual a 12. Bom, e aí a gente termina a primeira questão dessa prova do IME. Tá? Não tem um nível de dificuldade alto, é uma questão que só faz uma mistura de PA e PG, mas com um médio de conhecimento acerta uma questão como essa nesse nível de prova. Tá bom? Grande abraço, até a próxima questão.